Semana de Arte Moderna, não perca! Nós precisamos fazer alguma coisa, assim não dá mais. Chega! Ninguém aguenta mais essa exploração. Companheiros, essa é a hora. Vamos com calma, Astrogilda. Primeiro precisamos nos organizar. É agora que a classe operária vai se libertar, Pérez. Vamos dar um basta nessa exploração do homem pelo próprio homem. E se a gente fundasse um partido? O Partido Comunista do Brasil? Como assim? É isso aí. O Partido Comunista do Brasil. É agora ou nunca. Viva o Partido Comunista do Brasil! Viva o socialismo! Viva! Viva! Quando um partido tem 90 anos, quando ele é o mais antigo do Brasil, ele tem uma história para contar. A trajetória do partido, de vida e de lutas, é a trajetória do povo brasileiro em busca da democracia, dos seus direitos, da independência e da soberania do país. O PCdoB é essa história. A consequência dessa história é o nosso sonho ainda não realizado, o sonho de um Brasil de todos os brasileiros, um Brasil em que as mulheres tenham protagonismo, um Brasil em que as mulheres não sofram com a desigualdade na saúde e na educação, um Brasil em que todos sejam respeitados, um Brasil dos trabalhadores. Aumenta aí, o Prestes vai falar. Esse é a nossa esperança, hein? Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo. A preocupação do Prestes e dos comunistas era não permitir que o Brasil se encaminhasse para o lado do fascismo, para o lado do fim das liberdades. O Prestes tinha deixado de ser uma personalidade brasileira por tudo, pela coluna, pela brutalidade com a Olga, por tudo, pela história dele, já tinha se convertido em uma personalidade internacional. Quando ele faz o comício do Pacaembu, vem gente de tudo quanto é canto, com todo o preconceito, com toda a demonização feita pela imprensa, feita pelo exército, pelas Forças Armadas, que na época não eram muito reacionários. Você faz um comício de comunistas aqui em São Paulo e entope o Pacaembu. Entope o Pacaembu, quando dá uma volta no estádio, antes de subir para a tribuna. É um momento forte, não só da história do comunismo, mas da história do Brasil. Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. E o Partido Comunista elege uma bancada de 14 deputados federais. Você vai falar de Jorge Amado, foi eleito deputado pelo PCdoB, Carlos Marighella, o João Amazona, o Cláudio Silva, que aí tem que ter um recorte porque foi o único negro a participar da elaboração da Constituinte. E tudo isso sobre a batuta do Grabois, né? Muita coisa importante foi produzida por eles, mas a liberdade de culto, o direito à liberdade de culto, é um projeto de lei do Jorge Amado. Em 47, todos nós, o registro do partido foi cassado. De uma hora para outra, sem razão nenhuma, tivemos que passar para a clandestinidade. Só quando chegou o governo Kubitschek, ele havia dito a nós, a mim pessoalmente, se eu for eleito, vou terminar com esse sistema de perseguição. Prestes apoiando o JK. É disso que o país precisa. É hora de dar adeus ao atraso e fazer o nosso país entrar de vez no futuro. Lutamos também muito pelo desenvolvimento nacional, mas um desenvolvimento que sirva às pessoas. Desde a campanha O Petróleo é Nosso, passando pelo governo modernista de JK, até chegar no pré-sal, onde tivemos participação decisiva. Seu Oscar, essa cidade é o futuro do país. Isso que o Brasil espera, meu amigo. Ela é mais moderna do que o Brasil espera, viu, seu Oscar? É que não basta construir uma cidade moderna. O pensamento de uma sociedade, esse sim é que tem que ser moderno. Seu Oscar, o senhor é mesmo comunista, hein? Eu pretendo ser para mais de 100 anos, meu camarada. O chamado PCdoB, para mim, é o partido de esquerda mais importante no momento. Que a gente deve ter contato e conversar e apoiar, porque é nessa luta que eles têm se mantido com maior dignidade, maior apreço, maior vontade de vencer. O socialismo e o PCdoB difundem um pensamento que aponta
para um modelo socioeconômico em que as pessoas possam ter os direitos básicos garantidos, ter a igualdade de oportunidades. Alguns companheiros estão seguindo um rumo diferente. Não dá para abandonar a nossa história assim. Tanta luta, tanto sangue derramado. Temos que preservar a nossa origem. Somos o partido da democracia, da liberdade. Começamos assim e vamos assim até o final. O partido foi reorganizado em 1962 numa atitude de defesa das ideias originais, da liberdade, da democracia, do progresso social. À frente desse processo de defesa do partido estavam João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar. Esse movimento tomou uma dimensão que talvez aqueles sonhadores, homens, mulheres que organizaram não tivesse a dimensão da importância histórica. Isso foi muito importante porque garantiu a existência do partido até hoje. Eu diria que a ditadura ela foi o pior período para o povo brasileiro. Foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Por isso, tantas mortes, tantas lutas, tanto sofrimento. E o PCdoB foi o primeiro partido a ser atingido pela questão da ditadura. E um dos partidos que mais lutou para implantar a democracia. Onde existe opressão, existe a resistência. Né? Onde existe a violência, existe a luta contra a violência. Né? Que o Araguaia, ele precipitou o fim da ditadura. O último ato de violência da ditadura brasileira foi contra o PCdoB. Já estávamos ali na iminência da redemocratização quando se dá o massacre da Lapa. A história do PCdoB é a história de uma libertação, de uma luta pela libertação do povo brasileiro. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza. Canta forte, canta alto. Canta, canta, minha gente. Canta forte, canta alto. Orlando! Como que esse cara fez isso? Lindenberg, peraí. Vamos deixar isso barato não. Vamos lutar de novo, vamos pras ruas. Chama a UBS, a Uni. Vamos todo mundo pra rua. O Collor caiu, veio Itamar, Fernando Henrique. O povo brasileiro precisava de uma pessoa que defendesse os mais pobres, que defendesse a classe operária. A gente precisava era de um operário na presidência da República. Nós participamos do projeto de levar Lula à presidência da República desde o primeiro momento. O presidente eleito, o PCdoB, assumiu funções importantes sob a direção do Ministério do Esporte para trazer para o Brasil os dois maiores acontecimentos do mundo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. São oportunidades não apenas para o esporte, são oportunidades para o desenvolvimento do Brasil. O PCdoB é uma verdadeira instituição política no Brasil, por esse legado que ele produziu nesses 90 anos. Em mais de 30 anos de fraterno convívio e de tantas lutas compartilhadas, aprendi a admirar o PCdoB e a sua notável contribuição ao progresso econômico, político e social do país. Neste período, não houve uma única causa democrática e igualitária que o PCdoB não tenha abraçado com entusiasmo, sempre de modo maduro e agregador, a serviço das classes populares e do país. Não é por coincidência que ao longo de toda a sua história, o PCdoB tem sacudido velhas estruturas na luta por um Brasil soberano, independente, autossuficiente e, sobretudo, por um país livre da miséria e da desigualdade. Podem ter a certeza que comemoro, do lado esquerdo do meu peito, a trajetória combativa e libertária deste grande partido. Partido artífice do que mais honra a história do nosso querido Brasil. Viva o PCdoB, viva o Brasil e obrigada.